E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Dinoco. E bem, hoje no dia 1 de junho que eu tô gravando o vídeo e vai ser postado dia 2 de junho. Mas hoje dia 1 de junho é o dia mundial do dinossauro. Acho que nem mundial, mas tudo bem. Mas hoje é o dia do dinossauro. E bem, hoje eu vou falar algumas curiosidades sobre alguns dos dinossauros pra comemorar esse dia. Assim, eu não tenho uma ideia muito boa, mas bem, hoje é o dia do dinossauro e hoje eu irei fazer falar algumas curiosidades sobre os dinossauros. Então, bora lá galera, espero que gostem do vídeo. Se você gostar, deixa seu like, né? Eu peço a inscrição, seu like e também compartilha com seu amigo que gosta de dinossauros também. E também, se você quiser também, quiser comentar alguma coisa, por favor, só para ajudar no engajamento aí. Mas agora, bora lá para o vídeo. Quando você ouve a palavra dinossauro, você lembra dos incríveis titãs, como os brachiosauros, triceratops, tiranossauros, estegossauros e outros. Mas nem todos os dinossauros tinham um tamanho imenso. Muitos dinossauros, principalmente do período Triássico, eram bem pequenos, mal ultrapassando o tamanho de um gato, como o Velociraptor, o Microraptor, também Archaeopteryx, Procompsognathus e outros. A maioria deles mal passava dos 20 quilos. Bem, eles eram bem leves comparados a outros que tinham mais de 7 toneladas. Muitos dinossauros tinham penas, uma característica que passou para as aves atuais, que são cientificamente dinossauros. As penas delas podem variar de penas ou até protopenas, algo mais comum nos dinossauros, como Eutiranos, que foi o primeiro indivíduo a mostrar a presença de penas em dinossauros, o que reforçou a ideia de que as aves vieram dos dinossauros e que ambos são literalmente parentes. Não só parentes, como as aves são literalmente dinossauros. Você sempre achou que quando um dinossauro soltasse aquele som ameaçador, ele seria algo muito ensurdecedor e ameaçador, como nos filmes, mas os dinossauros não sabiam rugir, pois o rugido é um som que é uma coisa exclusiva dos mamíferos, no caso humanos, rinocerontes, elefantes, felinos, canídeos, ursos e etc. E não estando presente em animais, em nenhum outro animal fora dos mamíferos, nem répteis, nem anfíbios e outros fora mamíferos. Os dinossauros fariam sons mais roncados, como de crocodilos, ou também semelhantes de aves também, som de aves. Então o som do Rex seria um som mais rouco, um som mais, não ensurdecedor, mas um som que você sente... não dá pra explicar direito, mas é um som um pouco diferenciado. Um dos dinossauros mais completos da América do Sul é o Irritator Changeli, eu não sei como pronunciar isso aqui, encontrado no Ceará, na Bacia do Araípe. Ele era um semiaquático, um espinossaurídeo, ou seja, um parente do Spinosaurus, o terceiro maior dinossauro carnívoro e o maior dinossauro carnívoro em altura e comprimento. Você tá aí, escutando um dinossauro, no caso, um pássaro. Sim, pássaros e todas as aves existentes são dinossauros. O motivo é que o grupo dos dinossauros, chamados de terópodes, deram origem no Jurássico a uma família de dinossauros, os dromaeosaurídeos, e alguns deles, como o Microraptor e o Unilagia, deram a origem às aves, sendo um dos primeiros representantes o Archaeopteryx e o Bamniornis, sendo as primeiras aves a surgirem na Terra. Os dinossauros mais antigos foram encontrados em solo brasileiro, como o Gondwanax, que a partir do ano passado foi considerado como um dinossauro basal, no caso um dinossauro primitivo, e também Staurikosaurus princey, que antes da confirmação de que o Gondwanax fosse um dinossauro, ele foi considerado o dinossauro mais antigo do mundo, e surgiu lá no período Triássico há 247 milhões de anos atrás, um período mais ou menos assim, 247 entre 230 milhões de anos atrás. Muitos fósseis de ninhos mostram adultos protegendo os ovos de pequenos filhotes, como o Maiasaurus, ou Maiasaura, um grande herbívoro do Cretáceo, sendo um ornitisquio ou adlossaurídeo com algo em torno de 1 a 3 toneladas, andava em manadas de vários indivíduos, e até mesmo os mais aterrorizantes dinossauros cuidavam dos filhotes, como os tiranossauros, sendo um dos melhores criadores de filhotes que já existiram. Você pode perceber que os dinossauros mais aterrorizantes tinham mais humanidade que muita gente por aí. Muita gente acha que só porque tal animal possui a palavra saurus no nome, ele é um dinossauro, mas não galera. Muitos animais como sauros, como os pterossauros e mosassauros, eram na verdade répteis, mas não dinossauros.
que eles eram separados em dois grupos principais, os Ornithischios e os Saurischios. Mas Mosasaurus, Ichthyosaurus, Mesosaurus e os animais que terminam com Saurus, eles não são dinossauros. Assim, tem alguns animais que têm Sauros que são dinossauros, como Carnotaurus, Allosaurus e vários outros. Mas muitos deles não eram dinossauros, porque a palavra Saurus significa largato, ou seja, a palavra Saurus muitas vezes é representado como réptil, como largato, não como dinossauro. A palavra Saurus não significa dinossauro. E tem muitos animais por aí, como o Basilosaurus, que tem Saurus no nome, mas ele nem sequer é um largato. Na verdade, o Basilosaurus é um cetáceo. Só que, quando ele foi descoberto, teve uma confusão no nome dele, que confundiram ele com um réptil, não com um cetáceo. Por isso que ele tem, porque tem Saurus no nome, ao invés de ter um outro nome. O Tyrannosaurus Rex possuía a mordida mais primordial de todas, de 6 a 7 toneladas de pressão, e com seus dentes de 30 centímetros podia facilmente quebrar ossos e armaduras de grandes herbívoros, como Ankylosaurus. Mas outros podiam competir com esse posto, com um deles sendo o Purosaurus brasiliensis, que no caso é um mega jacaré do Cenozoico do Mioceno, que viveu aqui no Brasil, na Amazônia. Ambos eram animais extremamente grandes e muito pesados, ambos possuindo em torno de 12 toneladas, aproximadamente de 12 a 13 metros de comprimento e uns dentes de 30 a 20 centímetros, uma pressão de mordida estimada do Purosaurus, no caso de 5, 4 até 6 toneladas, enquanto do Rex de 6 a 7 toneladas, competindo entre elas. Isso mesmo que você leu, dinossauros possuíam câncer. Fósseis mostram que dinossauros poderiam ter tumores ósseos, artrite e até gota. Durante muito tempo, os paleontólogos achavam que doenças como o câncer eram raras ou inexistentes em animais, como os dinossauros, principalmente por causa da escassez de tecido mole fossilizados. No entanto, descobertas recentes provaram ao contrário. Em 2020, pesquisadores do Canadá e dos Estados Unidos anunciaram o primeiro caso confirmado de câncer maligno em dinossauro. O fóssil era de um dinossauro chamado Centrosaurus apertus, que é um dinossauro com um chifre que viveu há cerca de 76 milhões de anos atrás. Mas enfim, galera, esse foi o fim do vídeo, espero que tenham gostado. Bem, foram curiosidades que muita gente já sabia, mas esse vídeo aqui foi mais para comemorar o dia mesmo, e também apenas para falar um pouco mesmo sobre os dinossauros. Mas então, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Um vídeo meio que para pessoas mais iniciantes nos dinossauros. Mas muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like e agora até o próximo dia.